Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, nós temos: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Deus da paz nos santificando. Esta é a obra do Deus Santo. Como você entende a obra de Deus? A obra de Deus não pode ser feita por meio financeiro. A obra de Deus não pode ser feita somente por meio do homem. A obra de Deus é feita por meio de Jesus Cristo. E o Deus de paz nos santifica. E Ele nos santifica em tudo. Primeiramente no nosso espírito, depois em nossa alma e corpo. Nós somos trinos. Nós temos três partes. E a nossa salvação começa no nosso espírito. O dia em que cremos, o nosso espírito é vivificado. Se nós não tivermos a vida do espírito, nós não podemos contatar Deus, que é espírito. Se estivermos mortos em pecados e delitos, a alma e o corpo podem estar vivos, mas espiritualmente nós estamos mortos diante de Deus, pois Deus é espírito. E é por meio desse nosso espírito que o Espírito de Deus nos santifica em tudo. Veja bem que o corpo nós entendemos e compreendemos com muita facilidade, pois é por meio do corpo que nós nos comunicamos com o meio material, físico. A nossa alma nós também temos facilidade de compreender, porque é nossa mente, vontade e emoção, é nosso homem interior, é nosso sentimento, é aquilo que somos de maneira almática, natural. É o nosso homem natural, é a nossa alma. E o espírito? O espírito é a nossa semelhança com Deus, porque Deus é espírito em sua essência. O espírito é onde está a nossa consciência. O espírito é onde temos a intuição, que é aquela nossa capacidade de discernir e perceber as coisas espirituais. O espírito é aquela parte que se comunica e sente e sabe da presença de Deus. Portanto, nós temos esta graça de sermos santificados em tudo. E somos santificados por meio do poder do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Vamos meditar que este trabalho de Deus, esta obra de Deus, é por meio de Cristo. E nós, depois de sermos santificados, devemos ser conservados. Veja que vou ler de novo a palavra. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegros. Íntegro significa sem corrupção. Nós devemos ser santificados em tudo. No nosso espírito, nós devemos estar livres de influências espirituais malignas. A nossa alma é com ela que nós aprendemos. É com ela que nós compreendemos quem é Deus. É com ela que nós vamos compreender e adorar a Deus. Por isto, nós devemos estar em nosso espírito, mas através da nossa alma, nós devemos nos mover para o espírito, para que assim possamos adorar a Deus em espírito e em verdade.
Somos como uma casa de 3 cômodos: corpo, alma e espírito. Assim como os judeus receberam de Deus a ordem de fazer o tabernáculo também tinha 3 partes. Tinha o pátio exterior, o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo. O pátio exterior simboliza o nosso corpo. O lugar santo simboliza a nossa alma. E o santo dos santos, ou santíssimo lugar, significa o espírito. Era onde o sumo sacerdote tinha comunhão com o Deus que é espírito. Portanto, no nosso espírito, nós temos comunhão plena com Deus. Quando Jesus morreu na cruz, no exato momento, está escrito que o véu do templo, ou o véu, foi rasgado. Significa que nossa alma vai até o nosso espírito e os dois se mesclam, se unem. Por isso está escrito em Coríntios que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então a nossa alma se une ao Espírito de Deus, para que possamos ensinar, proclamar e dar testemunho da verdade. Por isso nosso corpo é o santuário do Deus vivo. Não se engane, a obra de Deus não é de maneira exterior, mas é interior. E a santificação começa no Espírito, expande para a nossa alma. Por fim, temos um corpo controlado por uma alma santificada pelo Espírito Santo. É de dentro para fora. Muitos querem fazer a obra de Deus de maneira carnal. Trocam as vestes exteriores, mas a alma não entende, não compreende nada. Continua mentindo, continua fofocando, continua enganando, continua com os defeitos que tinham quando era pecadora. A necessidade é de santificação. E somente quando percebemos que o Espírito de Deus está em nosso espírito é que nós somos santificados. Então nós teremos a obra do jeito que está escrito aqui. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. Não é o espírito por último. É o corpo por último. A nossa salvação também é progressiva, porque é do espírito para o corpo. O corpo será o último a ser resgatado. É a complementação, é a conclusão da salvação de Deus. Nosso corpo será transformado, ressuscitado. Portanto, durante esta era, nós devemos perceber que a obra de Deus é nos santificar em tudo. Esta é a vontade dele. E este é o poder do Espírito. É o poder de se santificar. Portanto, quando se falar em obra de Deus, esqueça coisas que se podem fazer com mãos humanas. Nada tem a ver estas coisas com a obra de Deus. A obra de Deus é nos tornar santo como Ele é santo. E como está escrito em Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Os que veem o Senhor são os de coração puro. Ter o coração puro é ser santo. Ser santo significa estar separado de todas as coisas corruptas. Estar separado de todo erro, de todo pecado. É por isto que nós podemos agora ser conservados íntegros. Integridade e incorruptibilidade é a realidade da obra de Deus em nossa vida. Portanto, amados que creem no Senhor, você que espera no Senhor e que sabe que Deus é verdadeiro e que em Cristo a obra é completa. Espírito, alma e corpo conservados santos. Que a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos. E assim possamos andar segundo o Espírito, não segundo a alma ou segundo a carne. O homem pecador, ele desce, ele cai. Ele caiu do Espírito para a carne. É como cair do céu para a terra. Nós precisamos perceber isto. Somos um povo do céu, isto é, somos um povo do Espírito, um povo celestial, a descendência celestial de Abraão, aqueles que pela fé se tornam
como as estrelas do céu. Amém.